Terry, eu vou falar em língua mesmo? Em português, ok. Terry, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Né? Sabe que é sempre uma honra ter você aqui com a gente. Né? Que esperemos que um dia seja em pessoa, né? Mas enquanto isso, essa the second best thing é online. Muito obrigado por participar da Vida da Noite. So first thing is thank you very much for being here. And it's the second best thing, because the best thing is to have you live there, shaking hands and talking to people, and have lots of pats in the back for the great work. Thank you. Thank you. Bom, vamos começar com... Eu vou repetir, tá? Vamos começar com o seguinte. Terry, o que a gente pensou? Vamos fazer um retrospecto, pegar um pouco a gente começar realmente do início com as suas influências. O que o jovem Terry lia no Texas? O que te influenciou a partir disso? Okay. He wants to know what are the greater influences in the very young Terry Moore. What did you read? What has influenced you reading? And of course, since you draw a lot, you must have your illustrators and pencilers influence also, right? Yeah. Well, I loved Mad Magazine. So the guys who were drawing that, Mort Drucker, he was great. The people who were drawing the, like editorial cartoonists, they could draw, you could recognize who the person was, but it was cartoony. Mm-hmm. And then they would just go over the top with the humor. That was probably the first thing that I ever loved. And I tried to draw like that in school. Ok. Ele falou que ele lia bastante a revista Mad, e que ele acompanhava os principais cartunistas editoriais, e ele gostava muito do tipo de arte que passava dos limites, o tipo de arte que passava do limite no humor e na arte em si. Então, essas foram as principais influências iniciais, pelo menos, e é o tipo de arte que ele desenhava nos cadernos de escola dele também, é o que ele tentava fazer na escola. Vamos ver a pilha de influências que ele está trazendo para a gente agora. Show and tell. Ok. Gil Elvgren. Mm-hmm. The pinups from World War II and after World War II. As pin-ups, né, esses tipos de desenhos que eram feitos para a Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial. And Jeffrey Jones. Yeah. Big influence. Me considero uma grande influência. Olha que coisa linda. Beautiful, yes? Ele está perguntando se vocês não acharam bonito. Sure thing. Very beautiful, yeah. Terry. Of course, Mucha. Art Nouveau. Mucha, the first time I saw him, I was in school, and the cigarette papers that we all used to roll marijuana cigarettes were named Job. And he did that Job illustration. I don't know if it's in here, but yeah, I first saw him on the cigarette papers, and next thing I know, he's just, yeah. Ok, let me translate that so I don't lose it. Ele falou que os papéis, né, para cigarro que eles usavam para enrolar marihuana, maconha na escola, que eles chamavam de Joe, tinham muita arte do Mucha, era muito nesse estilo. Ok, now the surprise. A surpresa. Kenji Saruta. And I went through a big manga phase just before I started my comic book career.
Did you used to read Oh, lots of? yes. Uh-huh. Yeah. Dark Horse Comics and Viz Comics translated and brought them into America. But look at the girl and the guys and all that. The girl was so beautiful. Ele considera, né, a garota e os caras desse mangá e os mangás que a Viz Comics e a Dark Horse trouxeram para os Estados Unidos fizeram com que ele tivesse uma grande fase como leitor de mangá. Really, really beautiful. Awesome, Terry. I know, it's my favorite. My favorite. favorito He made a dele. story. I don't know if I can get over here. See, if I came to you, we couldn't look at my studio. Are you going to play for us too? Viu? Se vocês estivessem lá, vocês não poderiam entrar no estúdio dele, olha lá. É um jeito de vocês entrarem no estúdio dele. Where is it? Oh, these are, by the way, these are my comics. Esses são os quadrinhos dele. Strangers in Very Paradise, nice collection. Echo, Rachel Rising, Motor Girls, Stranger in Paradise 25, 5 Years, Serial, Parker Girls, and then all the How to Draw books and all the art books. Então são todos os quadrinhos que ele produziu. Echo, Murder Girl, 5 Years, e a parte inferior onde ele está com a mão são os livros, são os livros do tipo How to Draw, como desenhar. Então, são os livros usados para ensinar outros artistas a desenharem no estilo dele, né? São dicas, segredos e bastidores de como desenhar como Terry Moore. So I have art books here that I've released in America. That's weird. Why did I do Lady Death? I don't know why I did Lady Death. Me neither. So you released it in America. Yeah. You have been releasing till today, or have you stopped releasing the How to Draw books and art books? No, I keep doing it because I love it. I love to draw. And boy, if anybody ever looks at you like that, you're so lucky. Se alguém olhar para você desse jeito que a menina está olhando para o cara, você é uma pessoa de muita sorte. Ele está comentando que esses são os livros que ele ensina a desenhar e que ele adora desenhar, não consegue parar de desenhar. Eu My art aproveitei. Nouveau. Ó, This is where you just relax, put on your favorite music, zen out, and just draw all the little things. ele relaxa, põe uma música favorita e aí ele vai desenhando as coisas favoritas dele. Eu perguntei se esses livros todos já foram lançados, se ele parou de lançar. Ele falou que ele continua lançando esses livros de How to Draw, né? E ensinando a desenhar. The How to Draw is a totally different book, and I'm doing a new fat one now for Kickstarter. It's still up there, and it explains. It's not how to draw a figure and how to shade it. This is for people who already know how to draw, but they want to get to the next level. Esse projeto dele está no Kickstarter, para pessoas que já sabem desenhar, mas que querem atingir outro patamar. Então tem todos esses comentários dele. Né, o Kickstarter deles é uma das formas de financiamento coletivo deles, né, uma das mais famosas do mundo, e esse projeto ainda está no Kickstarter. Yeah. It talks about everything from my templates to how to scan your art for it to be, print ready and turn into the printer. Ok? São dicas que mostram desde os modelos base dele, as melhores formas de você escanear a sua arte e também para deixar a sua arte pronta para impressão na gráfica. Mário, pergunta para ele se está tudo bem com o Eisner ali, porque eu vi que caiu a pena em cima do Eisner, está tudo ok? Vê se está tudo bem, por favor. Desculpa, infelizmente, assim, o áudio dele chega maravilhoso para mim, só o seu que está chegando um pouco quebrado.
Se você puder repetir, eu agradeço. Você está me ouvindo, Mário? Estou te ouvindo. Então, o Vini perguntou para ver se está tudo bem com o Eisner, que ele viu que os gibis caíram em cima do prêmio Eisner do Terry. O troféu, no caso. Ah, tá. They asked you if everything's okay with your Eisner Trophy, your Eisner Award. If everything's okay with your Eisner Award. I've won one and lost a bunch of them, so I feel like an award-losing writer. I have it, but it's in the warehouse. I don't put it out. Ele não coloca aí, tá no depósito dele. Ele gosta muito porque ele ganhou um e perdeu um monte. Se ele não gostasse de perder, ele já tinha desistido. Mas o dele tá bem cuidado, só não tá ali, não fica na prateleira com os livros. I do have one award in the studio, just because it was unique. Up here. Yeah. Ele ganhou um prêmio muito diferente, e por isso que está no estúdio com ele. That's Zoe's minivan from Rachel Rising. É uma Kombi, né? I don't know if I can reach it. It's way back at the back. See that blue cowboy hat right there? Ah, Okay. That's a carved man, a carved character out of wood, hand carved and hand painted. And it's an award from like Spain for something. É um prêmio espanhol que ele ganhou, que foi totalmente talhado em madeira e que ele não consegue alcançar nesse momento, né? Mas ele é um prêmio que ele considera muito diferente, que ele faz questão de manter no estúdio. Os outros prêmios dele, ele deixa no depósito dele, onde tem várias outras coisas. Things you may not have seen is like statues of Kachu in the bathtub. Olha só, tem a estátua da Cachu na banheira. Classic. In color! Mm-hmm. Just like the English Times. All in color. Back in the 90s and 2000s, everybody was making statues and figures and all that. So the only person I know that's still doing that and making great statues is Eric Powell for Goon. He's making great statues right now. Nos anos 90 e começo dos anos 2000, todo mundo estava fazendo estátuas, né? Virou uma febre. E ele falou que tem, hoje em dia, o pessoal evoluiu e tem algumas pessoas fazendo estátuas incríveis também. Eu acho que a gente pode perguntar agora. Eu vou fazer uma pergunta para o Paulo, que depois vai parar no Terry. Mas, Paulo, depois. Gente, vocês acompanharam a saga que foi sair Estranhos no Paraíso por aqui? Vocês pegaram mais de uma editora que tentou lançar um pedaço, ia para frente. E aí, falar de vir entre 2008, 2018, 2021, publicou tudo, bonitinho, um formato maravilhoso. Então, como é que tu chegou no Estranhos? Fala um pouco dessa parte, por favor. Estranhos é parte da minha vida. Né? Eu acompanhei Estranhos no Paraíso durante anos, durante meses, quando a Devir ainda era uma distribuidora que trazia quadrinhos de uma gigante americana chamada Diamond Comics, e eu ficava esperando todo mês. Então, durante anos da minha vida, eu acompanhei a história de Cachu, David e Francine. Né? Era uma coisa que eu queria muito fazer. Eu vi com tristeza todas essas editoras tentando lançar, não conseguindo terminar, e eu tive o grande prazer e a grande sorte aí de ter contato com o Terry e com a Robin, e a gente conseguir fechar. Era uma coisa que eu queria muito. Né? Assim que a última das editoras terminou o contrato, eu já tinha o poder na Devir para fazer quadrinhos. Né? Acho que foi o meu projeto de sonho. Né? Eu queria realmente fazer e queria terminar Estranhos no Paraíso no Brasil de qualquer forma, e fizemos uma belíssima edição. Então, agora é o momento do Terry, né? Como é que foi? Mário, tu consegue me ouvir bem? Eu acho que sim, eu estou falando bem perto. Paulo, pergunta para ele como foi. Mário, pode traduzir, você conseguiu me ouvir? Terry, your editor was saying that he was a long-time reader
of Strangers in Paradise, and Strangers in Paradise has been published for different Brazilian publishing houses here. So it's been from like Abril, Via Lettera, and Pandora Books, before going to Devir that has made all this great work with Strangers in Paradise. But your editor was eager, awaiting each new number to read, and then later he had a chance, the honor to be your editor. Yeah, I'm so grateful. Thank you. Mas perguntar para o Terry sobre a sensação dele de ver a série completa, como ele acompanhou essa saga, o brasileiro finalmente todo Estrangers no Paraíso. Uma pergunta do Vini aqui, né? Como é que foi para o Terry ter essa... como é que ele viu, finalmente, Estrangers no Paraíso ter finalmente chegado ao final no Brasil, ter sido publicado em sua completa no Brasil? Okay. People are curious to know, how did you feel, and how feel right away, of course, to know that Strangers in Paradise was totally published in Brazil, each number in Brazil, and that the Brazilian readers have access to all Strangers in Paradise. How do you feel about that? I was so grateful, and it made Brazil special. I don't know many countries that can say that. Maybe I'm thinking, and I'm not sure. Italy and France did a good job of keeping up. And there are Spanish versions, but no, I mean, I think Brazil is the only country that got everything from the original story. Ok. Ele falou que é algo muito raro, que ele considera o Brasil muito especial, porque o Brasil foi um dos poucos lugares onde publicou tudo e publicou direito, e que ele achava que a Itália e a França elas fizeram um bom trabalho acompanhando o que ele estava fazendo ali nos Estados Unidos, mas que pela cabeça dele, pelos cálculos dele, o Brasil foi o que conseguiu. Então, o Brasil é muito especial para ele. Um salve de palmas para Devir, por favor. Parabéns. Well, you don't need translation for that, do you? No, thank you. Bom, vou voltar para o começo de... Então, voltar para o começo de tudo com o Terry. Anos 90, quadrinho independente, em preto e branco. Passou pela... Porque, vamos lá, né? Ele escolheu o caminho mais difícil, entre aspas. Chegou a passar pela cabeça dele ir para um lado mais tradicional, fazer Marvel, DC, como quadrinista. Como é que foi essa decisão do independente para ele? Okay. He asked about you have done your authorial work, Strangers in Paradise, in black and white. And if you didn't feel the pull, the need, or the desire to also go to Marvel, you know, you did Runaways and things like that. So what made you make a stand for your kind of work, black and white, with all your messages and things like that? Because you had the chance. Now this is mine, okay? I'm making a parenthesis here. You had the chance to write Runaways. You had your run in Runaways, etc. So you had the taste, the Marvel taste, let's say something like that. So what made you make your stand and defend your work in black and white? Okay, my answer is right here. A resposta dele está na estante. Let's see. Up here. Lá em cima. These are the books that I did for Marvel, DC, Dark Horse, all the other people. Todos aqueles são os livros que ele fez para Marvel, DC, Dark Horse e outras editoras. And I did it, you know, because I wanted to get my name out there
so that people would try my real book. Ok. Ele fez Marvel, DC e Dark Horse porque ele queria espalhar o nome dele, para ele ficar conhecido, para que as pessoas lessem o verdadeiro livro dele, que é a obra autoral, que são Estranhos no Paraíso e todos os outros que a gente comentou, né, que a gente fez a listagem ali na prateleira de baixo. Yeah. So stuff like that was the only reason I did that was so that you would read this. Ele fez para ter o nome dele bem grande na capa, stuff like that, né? Coisas assim. Ele está se referindo. You're talking about your big name, right, on the cover, right, Terry? I didn't do that. Yeah, é isso. Então maybe my mom did that. I don't know. Para deixar a mãe orgulhosa e para ter o nome dele bem grande numa capa da Marvel, para as pessoas saberem quem ele é e correrem atrás das outras obras dele, que ele chama de o meu verdadeiro trabalho. His real work. Okay, so the thing is, my first career was as a musician. My wife married me as a musician. A primeira carreira dele foi como músico, a esposa dele casou com ele como músico. So, was your lead guitar or bass guitar? Guitar. Yes. Lead guitar. You're the lead man, guitar solos and such? Yeah. Okay. Yeah, I was a hot shot. Ok, ele era um astro da guitarra, fazia solo e tudo mais. Okay, here's the lesson I learned that influenced my comics. When I was playing in bands in Dallas, Texas, we were a cover band, which means we only played all the top hits. Ok. Primeiro, uma coisa que eu acabei não traduzindo para vocês vão gostar de saber. Quando ele casou com a esposa dele, ele era um músico. Ele tocava guitarra, ele era um guitarrista, fazia solos numa banda cover. Eles faziam cover em Dallas, Texas. Yeah. E ele aprendeu muitas coisas no palco e na vida dele como músico. So when you're playing, the top hits and you're a good band, you're always working. That's okay. You're working every weekend. But you have no future. You're not playing originals. You're never going to make a record. You're not becoming known for what you do as a musician. You're just a jukebox. Uhum. Ok. E ele falou que todo mundo tocava muito bem na banda dele. E por tocar bem, eles sempre tinham trabalhos. E todo fim de semana, eles estavam em cima do palco. E eles eram famosos por tocarem bem. O problema é que eles estavam tocando as músicas dos outros, o trabalho dos outros. Então, não existe futuro nisso. Porque, na verdade, você se torna uma jukebox humana, né? Jukebox é aquela máquina que tinha antes aqueles compactos em vinil, etc. E hoje tem tudo digitalizado, né? Eles fazem jukebox hoje, mas de uma forma mais moderna. So, you felt like a human jukebox with no future. Yeah, and there are lots of jukebox bands, right? So I realized that my dream of having a music career was not going to happen. So years later, I got a chance to do comics. And when I looked at the comic book industry, I realized that the artists who were drawing Marvel DC characters were in a copy band. They were drawing other people's property, other people's ideas. And they would come and go. 1,000 people have drawn Batman versus there's only one Eric Powell, one Jeff Smith, one Robert Crumb, but 1 million people have drawn Batman. Great. Can I tell them that you felt Marvel and DC artists were comic jukeboxes, so they understand the analogy? Yeah, I was seeing it the same. Like, you can always work, but what is your future?
you will be replaced. You know, you will come and go. And you can only name 6 guys who have drawn Batman, but there have been a million. Ok. Olha que legal, gente. Quando, anos depois, ele percebeu que na guitarra, com a banda cover dele, ele não teria futuro, ele viu que o sonho dele não ia se realizar. Quando ele foi para os quadrinhos, a experiência dele de palco mostrou que o quê? A maioria dos artistas que estavam desenhando Marvel e DC, eles eram artistas que até tinham fama, eram conhecidos, mas eles iam e vinham, eles apareciam e desapareciam. Que os artistas que realmente ficaram famosos, pelo menos na opinião dele, são os artistas autorais, como o Robert Crumb, do Underground, e outros artistas que fizeram o quadrinho autoral. E aí eu perguntei para ele se eu podia dizer que uma boa analogia na cabeça dele seria se os artistas da Marvel e da DC seriam jukeboxes do quadrinho. E ele falou que sim, que a analogia é mais ou menos essa. Good job. Thank you. So that was because I was sad about what happened to my music career, that I wasted my chance. When I got my chance in comics, it was my last chance to do something creative. And I didn't want to blow it by working for other people again. So I thought I need to bet on myself. I need to gamble on myself and just do my own thing. If it works, great. If it doesn't work, at least I tried. And that's why I stuck with my books and my story, because I'm the only person that's done Strangers in Paradise. And I'm proud of that. That made me happy. Ok. Então, ele está dizendo que quando ele foi para os quadrinhos, ele estava bem triste com a impossibilidade de realizar o sonho nos palcos, e ele se dispôs a fazer de tudo, porque seria a última chance dele, né? E que ele ia apostar nele mesmo, ele ia fazer essa aposta nele mesmo, e que ele não poderia errar, né? E ele se convenceu que, assim, o Strangers in Paradise, o Estranhos no Paraíso, só ele poderia fazer. E hoje, olhando para trás, ele fica muito feliz com o resultado da aposta dele. Yeah, I'm told that you are happy with your gamble, so it was your sports-wise speaking, it was your Hail Mary in creatively speaking, right? Yeah, and you know, I got into comics late. You know, I was 30 or so, and you know, it was really important to me to make it work. So I was very motivated. I wasn't young and arrogant, or I didn't feel like I had a whole lot of time. You know, I wanted a career, not a hobby. So I did whatever it took, you know, to make the book work. And it made all the difference. Ok? E aí ele fala que o que fez toda a diferença é que, como ele não era novinho quando ele entrou nos quadrinhos, ele queria uma carreira nos quadrinhos. Ele não queria um hobby, ele não queria um bico. Ele queria realmente algo que funcionasse. E deu certo. E as pessoas, a receptividade dele foi muito boa, porque ele teve uma outra postura no mercado, né? O pessoal viu que ele estava afim, então ele se sentiu bem recebido. A gente tem mais perguntas do palco ou do público? A gente vai mais pro final, né? Um pouquinho, eu acho. Não, 20 minutos. Tá, vamos seguir então. Gente, olha só, estamos ouvindo falar sobre Santos do Paraíso. Santos do Paraíso, tá, eu acho que seria legal o Terrence falar sobre a série, que nada melhor que o autor apresentar a visão dele. Mas, Mário, eu queria que o Terrence falasse sobre Santos do Paraíso da forma que ele falava nas feiras independentes, como ele apresentava o quadrinho lá no começo, porque essa é uma oportunidade, inclusive, para fazer novos leitores. Great. So, Vinicius, that is hosting on the stage live there,
he asked you to please talk about Strangers in Paradise, how you presented, how you made your pitch about Strangers in Paradise, even if you are a pitch to readers, because we know you self-published a lot, but you have to make a pitch sometime in a comic book event or things like that, or talking in at schools, I don't know. Because Vinicius, our host, feels there's a lot of people there that unfortunately haven't read Strangers in Paradise yet. So what was your pitch then? What's your pitch now? What the hell? Oh, God. What have you been reading? O que vocês têm lido? Como vocês não leram Estranhos do Paraíso ainda? Oh my God. Meu Deus. Well, Strangers in Paradise is a love triangle that I miscast the actors. Imagine a love triangle like cute guy, two women, very different. And that's your love triangle story, very typical. Well, I rotated the cast so that the cute guy is a girl named Kachu. And the sweet, innocent girlfriend is Francine. And then the other girl, the number two girl, is a guy named David. And then I just wrote it like a regular love triangle. Kachu says everything a guy would say. And it just made it so fresh because you realize it works because we're just human beings. It doesn't matter whether you're male or female. If you're in love or want to be in love, we all say the same things. That was basically the first idea, the original idea. Okay, can I translate then so I don't forget? I want to be true to you. So from time to time I will ask, please, let's give a break so I can translate. No problem for you, right? No, I'll pause. Ok. Então, pessoal, o que ele propunha, o que ele explicava, para quem ia ler na época e não tinha lido, e para quem não teve a chance de ler até hoje, que a proposta dele é escrever sobre um triângulo amoroso. Só que existe o triângulo amoroso tradicional, com um cara bonitão e geralmente duas meninas atrás dele, e ele girou esse triângulo e ele transformou uma menina na pessoa bonita e principal, digamos, o foco do triângulo, que é a Kachu. E para compor esse triângulo tem a Francine, que é a menina inocente, ela é doce, ela é inocente, e tem a presença também do David, que é o rapaz que se interessa por ela. E o que ele tentou fazer ali, por mais que ele tenha uma grande compreensão do universo feminino, naquele começo ele simplesmente experimentou usar as falas do que um bonitão de triângulo amoroso falaria na boca da Kachu. E ele viu que deu muito certo, porque todo mundo, quando quer conquistar alguém, ou quando está apaixonado, ou está dentro de uma relação, fala mais ou menos as mesmas coisas. E ele percebeu que aquilo estava funcionando. E porque no final das contas, mesmo ele tendo girado o triângulo amoroso, o que a Kachu falaria como alguém, né, um cara típico, bonitão do triângulo amoroso tradicional falaria, todos nós somos seres humanos. Olha lá. Ele pega o triângulo ali no topo, tem o macho alfa, né? E aí as meninas, e o SIP é a abreviatura de Strangers in Paradise, e tem a Kachu no topo, e tem o garoto, e a Kachu é a alfa do triângulo do Terry, né? Yeah. É isso, Terry. That's right, Terry. That's translated in Portuguese. If you wish to go along, it will be a pleasure to keep translating. Okay. That was the original idea. And what I did was
I put a bunch of other stories on top of that. But that's the core of the story. But if you think Strangers in Paradise is just a love story where they just talk all the time, you're wrong. There's a lot of action and everything. Kachu is very aggressive, and she has she has big problems, like criminal problems. So. Ok, I'll translate that. Então ele falou assim, gente, como a pergunta foi sobre o começo ou para não leitores, essa foi a proposta inicial. O que ele fez conforme ele foi evoluindo a trama dele do Estranhos no Paraíso? Ele colocou um monte de coisa junto. A gente tem o triângulo amoroso, a gente tem o romance, mas é uma história que acaba tendo suspense e muita ação. Então, se você vai atrás de uma historinha de amor, você está errado, né? Olha que coisa linda. Uau! One of those big books. Um dos livros grandes, segundo ele. Yeah. Então, This one has the Mylar is the original one that I did, and it's laid over the published version. There's the published version. Ali estão as versões originais dele e as versões que foram publicadas. And then the one I originally did. But os esboços e o que realmente foi feito. Let's see. Olha que coisa This linda. is from issue 1. Isso aí é da primeira edição. Tudo isso que ele mostrou é da primeira edição. And lesson number 1, do not fuck with Kachu. Lição número 1, vocês entenderam, mas não se meta com a Kachu, que inclusive eu preciso acabar de traduzir. Ele falou que não é uma historinha de amor apenas, e que a Kachu ela é bem agressiva, ela tem problemas e ela tem um passado criminoso. So, Francine never planned on loving another woman. Her goal was to become, a wife with a house and a dog. So Kachu and Francine fight a lot about their relationship. And, go ahead. No, just to translate, so I don't want to lose you. A Francine nunca pensou em amar outra menina. A Francine tinha ideais bem padrão do que seria a vida dela, né? Casar, provavelmente com alguém da escola, ter a casinha de cerquinha branca e um cachorro em casa, né? Então, como ela nunca planejou isso, nesse começo de relacionamento dela, elas brigam bastante para dar a famosa DR, né? Discutir a relação. Sorry, terribly sorry, Terry, you can go on. I just want to be really true to what you're saying and don't want to lose anything. Oh, I agree. Thank you. So anyway, I was just showing this for people that have never seen Strangers in Paradise. Just to let you know, did you notice that every page is very different? You can thumb through it and no two pages are alike. So it's interesting to read, even if you have ADD. É interessante de se ver, mesmo que você tenha TDAH, você vê que é uma obra diferente. Yeah. Oh, there were the 3 covers for the last issue. As três capas da última edição. But the thing was that Francine was the very, if Kachu was an alpha, Francine was a beta. As the story goes, Kachu learns to relax and trust Francine, and Francine becomes an alpha. She finds her strength. And that really comes to play near the end of the series, where she starts taking charge and watching out for Kachu, because trouble is following Kachu like a hungry dog. I'll translate a little bit, okay, Terry? Okay. Então, conforme o Terry desenhou pra gente,
a Cachu é a alfa, né? Mas com o passar do tempo, a Cachu, dentro da relação, pelo menos, ela passa a ser menos agressiva e ela aprende a relaxar. E aos poucos, com o passar da história, a Francine vai assumindo funções de alfa, o que é ótimo, porque a Cachu está muito encrencada e ela vai acabar precisando de ajuda, e no caso de orientação. Ok, Terry, we may go. Yeah. So what I did was I wrote a story that I was really wanting to read, but I couldn't find it. Nobody else was doing a story like this at the time. So I wrote it for myself first and then put it out there, hoping somebody else would like it. And here we are. Terry, before I translate, can I ask you a question that ties directly into what you said? Because 4 years ago, you were in Mundo Gonzo and you talked to Brazilian people. You made a Brazilian live here, and people asked you if you didn't have female writers or females in general say angry at you. And you explained, but you had your ninja explanations that today even the ninja would be, you can write a ninja story and things like that. So tell us, I would like to hear from you so I can remember properly. Did you have trouble with girls, let's say, for writing the story that you waited for a girl to write and it didn't come? And of course, if we want to make the ninja analogy, I think it's fantastic. The only people that criticized my story were the ones who didn't read it. Okay. Once people read the story, they loved Cachu, they loved Francine, they loved the characters, and I wrote it from the heart, so I wasn't using anyone. I wasn't manipulating the characters. I just kind of got them started and let them write the story themselves. So I believed in my work so much. It was not like I invented, I have a kooky character and I'm going to make a comic. It wasn't like that. It was like, this is the work of my life. And I was very confident in the work, not in myself, but in the work, yes. So I stood by it all the time. Okay, I'll translate them. Pessoal, então assim, o importante é que o Terry, acima de tudo, ele escreveu o tipo de obra que ele queria ler, que ele procurou bastante e que ele não encontrou. O Estranhos do Paraíso é o gibi, é a série que ele queria muito encontrar. E como ninguém escrevia, ele mesmo escreveu. E é uma história que ele não falou assim, eu vou ter uma ideia, eu vou escrever. Não. As coisas vieram para ele queria ler sobre isso, sobre esse tema dessa forma, e ele acreditava muito mais na ideia do que nele mesmo como autor, né? E ele escreveu do coração. Eu aproveitei para emendar uma pergunta minha no meio, porque tinha a ver com esse assunto, se ele foi criticado, já que ele escreveu algo que ele queria ler e ninguém escreveu, e provavelmente precisaria ser uma mulher para escrever tão bem sobre mulheres, e ele falou que as únicas pessoas que criticaram o trabalho dele foram as pessoas que não leram, porque quem leu percebeu que vem do coração, e que isso foi bem tranquilo, assim. Então ele não chegou a ter esse tipo de problema. Do you want to go on with more, Terry, or do I ask if they have questions? We can go on to questions, yeah. Ok. O Terry deixou aberto para perguntas do público e do palco. Mas vamos aproveitar para puxar o seguinte tópico, né? A gente está falando das temáticas do Estranho no Paraíso. Gordofobia, masculinidade tóxica, se a gente parar para pensar, relacionamentos alternativos, são
são temas que hoje em dia estão muito mais em voga, porém a gente já via nos anos 90 no Silêncio do Paraíso. Como foi para ele trabalhar com temas que hoje em dia são sensíveis? Se teve alguma rejeição? Como foi trabalhar temáticas? Como foi prever o futuro? Como trabalhar temas contemporâneos, enfim, nos anos 90? Okay, Terry. What our host wants to say is, we didn't have social media and Twitter in the 90s. So, things that people talk a lot about today, many of them with reason, of course, but like the toxic boyfriend, people saying bad things about fat people and things like that. He wants to know if you had trouble at that time, if people, maybe editors or readers or people from the mainstream criticized your work about that, so you have any kind of trouble. And also the side B of this compact is, how do you feel having foreseeing the future? I guess the criticism that I did get in the 90s and in the 2000s with Strangers in Paradise would be from people that didn't think it was alternative life enough. Like, they weren't goth kids from Seattle or New York. They were not alternative life characters. And then the other category of criticism was from guys who were doing testosterone comics and couldn't understand why a guy would do a comic with female leads. Why would you do that? You know, those were the two categories. And so what I did was I treated them like Venus and Mars. They're not here in my life on this planet. They're just out there somewhere. Let them be them. They can be them. And I just do my thing on my planet. That's great. And just to give them a complete answer, how do you feel today about foreseeing the future? Because everything people talk about and everything people are worried about today, you show that you're worried about in the 90s. That's just human nature. The internet is only a PA system for what has always been here. So the internet is just broadcasting what has always been here. And the problem now is, before the internet, the critic was just the person you happened to see that day in front of you. But now you can get a critic all the way from Russia. So the entire world is looking at you and making fun of your pants, not just the person in your school. So it does make it harder for young people to put that in its place and see that it doesn't make any difference, you know. Ok. I'll translate then. Pessoal, então assim, crítica sobre o trabalho dele, que expunha questões como masculinidade tóxica, gordofobia e assim por diante, o máximo de crítica que ele recebia é que aquela vida alternativa não era, que no Estranhos do Paraíso, não era alternativa o suficiente. As críticas que ele recebia, a maioria em convenções, é que os colegas dele que faziam quadrinhos com testosterona, né? Então aquela coisa, típica pancadaria aí dos heróis, por exemplo, isso é um parênteses meu, tá? Ele só falou quadrinhos com testosterona, eu tô exemplificando. Então eles não entendiam por que um homem faria um gibi tendo uma personagem feminina central, né? E aí, perguntado sobre prever o futuro, ele falou assim, olha, é que antigamente, se eu fizesse alguma coisa, eu ia ter crítica do meu vizinho, se eu fosse um moleque, eu ia ter crítica dos colegas de escola, etc. Eu não iria muito além disso. E que a internet funciona como um grande alto-falante, né?
mas ela está apenas transmitindo todas as preocupações que os seres humanos sempre tiveram, preocupações que sempre estiveram aqui. Só que agora os seres humanos têm um alto-falante para isso, né? E ele é um alto-falante democrático, né? Todos nós temos acesso a eles. E que hoje, dependendo do que você fizer, você não vai ganhar crítica só do teu vizinho, mas você é alguém lá da Rússia, do outro lado do mundo, vai criticar o que você fez, ou o que você falou, ou o que você criou, e assim por diante. Vini? Faltam 13 barulhos. Gente, fique à vontade, se quiserem perguntar, esse é o momento. Posso fazer uma pergunta, Vini, enquanto isso? Vai lá. Alguém? Okay. While they are collecting questions from the live audience, I would like to make my question, one of my questions for you. How easy was it to do Runaways, since all of them had trouble with the past, like Kachu? What kind of transportation did you make, or you chose not to make because it was not the same comic book, and you are a creative person, so it's not a Xerox copy or something like that. So how easy was it to work with Runaways? What was difficult from the industry, and what were the difficulties that you imposed on yourself? I will not do this. This is not a copy. This is a new thing I am doing, and things like that. You know, that's a good point, Mario. What you don't want to do is write your version of stuff that's already been done. Boring. Yeah. So you have to look at these characters and think, what can I do that has not been done? But don't mess it up. You know, don't go in there and just destroy things. Don't go in there as the new writer and kill Gwen Stacy just to get sales. I'm still bitter about that, by the way. Okay, I'll remember to tell them that. But yeah, it's not hard to go look at new characters and think of stories if you're the kind of person that is always just imagining things anyway. I mean, I can make up a story about all of us in the room, and you know, it's just something I can do. So I don't know. It's not a challenge. The thing is to think of something you haven't seen before in a comic, or you haven't seen before in a movie, so that I can entertain you. If you see things that are familiar and you've seen them before, you're not impressed with the story until you see something you've never seen before. So that's the goal of the writer, I think. The hard part was I didn't like one of the characters. Oops. Yeah. There was a guy in there, I think his name was Chase, and he was like a teenager athlete, and he was kind of like a bull in a kitchen, a bull in a china shop. Yes, okay. You know, he's very brash and all that, and made all the mistakes and said the wrong things. And I don't hang out with people like that. So that's not a guy I like. What I wanted to do was write a scene where, you know, an eagle drops a car on top of his head or something. But I got about 2 issues in and realized this kid's going to be a good superhero someday. And this is the raw version. He's a teenager, 18 years old, stronger than he thinks, more muscles than brains, but he will get the brains and he will become a good man. And I realized this is probably he could be the next Captain America. And once I realized that, I began to treat him with respect and write him like, okay, I know I'm a diamond in the rough now, but in the future, I'm going to be something you would admire. Okay, that's great. I translate to people that's really, really, really great. Thank you for a great answer.
Pessoal, eu tomei a liberdade de perguntar que tipo de facilidade o Terry teve para escrever os fugitivos, os Runaways da Marvel, né, que foram inventados pelo Brian K. Vaughan. E o que ele poderia ter transplantado, por exemplo, da Cachu, que tem um passado criminoso, e esses meninos dos fugitivos têm o problema, né? Um passado com criminosos. Os fugitivos dele, né? Dead Wrong, terrivelmente enganado. Esse aí é o personagem que eu vou falar. I'll talk about him yet. Don't spoil, I'm going to talk about him. Ele está mostrando um personagem que eu vou explicar daqui a pouquinho, só para não perder o fio da meada. Aí, ó, os fugitivos dele. Ele está em destaque. Yeah. Princess Powerful. Ok. Então, eu perguntei para ele o que ele aproveitou, o que ele não aproveitou, o que foi difícil, que barreiras ele se impôs. E ele falou que ele queria fazer alguma coisa que não foi feita sem destruir os personagens. Ele não queria, por exemplo, chegar ali e fazer uma morte da Gwen Stacy, porque vai vender muito mais. Aliás, por sinal, ele sente a morte da Gwen Stacy até hoje, pelo lado leitor dele, né? Ele falou que para uma pessoa que está sempre imaginando coisas como ele, não é tão difícil ter ideias. E a ideia é sempre trazer alguma coisa, divertir o público com algo que não foi visto ali antes ou por um prisma diferente. O problema dele é que esse personagem que ele me mostrou, o loirinho, acredito que se chama Chase, ele não gostava do personagem, né? Um tipo atlético, como se fosse lá um elefante numa loja de louças, é o que está em destaque ali na quarta capa. E pensa antes de agir, muito mais músculo do que cérebro, e o Terry não anda com pessoas assim, só ele tende a não gostar. Então ele pensou em fazer coisas para, né, depreciar o personagem, mas ele falou assim, não, peraí, mas ele é um diamante bruto, ele pode ser um bom herói um dia, ele precisa desenvolver o cérebro, já que os músculos estão desenvolvidos, ele pode ser o próximo Capitão América. Quando ele entendeu que ele estava com um diamante bruto, ele passou a respeitar o personagem. Quando ele passou a respeitar o personagem, ele passou a desenvolver o personagem. Thank you so much, Terry. I'll give them the audience. My curiosity part is really, really happy. My reader and my editor inside are tremendously happy. Vini, conseguiu pegar a coisa do público? Hello, Terry. Oi, Mário, família aqui. Perguntar em português mesmo, tá, Mário? Você traduz aí. A gente sente, eu escrevo para isso, que o Terry tem uma certa inquietude criativa. Ele experimenta muito narrativamente falando, né? Ele, além dos quadrinhos tradicionais, o uso de onomatopeias é muito importante no quadrinho, a onomatopeia explode na página, os balões, a diferença de tamanho da fonte, né, para o que a cena pede, muito texto, às vezes o texto pega o quadro todo, então ele, de repente, sai de quadrinhos e vai para um texto corrido, quase como um livro e tudo mais. Isso foi algo que ele pensou ou ele experimentando e fazendo? Ele experimentava mesmo formas novas de contar a história. Como é que isso foi surgindo no para isso? Okay. Yes. So, what people want to know is that your way of dealing with the text part inside the comic book page, you have some ways that you make the onomatopoeia work, and the way they move, or the way they are drawn, or they interact with the action, and also simpler options like all the important tests all in one balloon in one scene. So, did you have your own ideas that you came before reading, or was it like a lab and you were playing in your lab making research? You're the only person who's ever asked me about the lettering.
Ok, Very vocês cool. foram os únicos que perguntaram sobre quadrinhos e letreiramento. And thank you, because I put a lot of thought into it. Ele pensou muito nisso, está muito feliz. Parabéns a quem perguntou. Yeah. I learned how to letter when I was a teenager, drawing cartoons on notebook paper with a Bic pen. Ele aprendeu a letrerar no caderno de escola, caderno pautado, com uma caneta Bic. Ele ainda era um moleque, né? Um jovem, um garotão, e ele aprendeu a letrerar com a Bic. So, And when I was drawing those cartoons, they would talk, and then something would blow up because I'm a teenager, and I blew stuff up, and I would have fun drawing the big kaboom and make it be 3D, you know, like. Ele fazia os personagens dele falando, e como ele era um adolescente, tinha todo aquele falatório e de repente, cabum, tinha uma explosão. E ele é adolescente, ele queria ver isso, ele achava muito engraçado o efeito da explosão nas cenas que ele estava desenhando, né? So your kaboom also, it's an explosion, but that's also in an onomatopoeia taking its place, right? Yeah. And, you know, when you're with your friends, when you're young, and you make a lot of sound effects, and you want to draw that in the cartoon, so you figure out a way to come up with the onomatopoeia for, you know, Okay. like that. That's your job as the cartoonist. Uh-huh. How do you write that? A diversão dele era descobrir formas de desenhar as onomatopeias e de converter os diversos sons que ele acabou de fazer, os efeitos sonoros que ele acabou de fazer. Ele fala, quando você está com seus amigos, você está brincando, você faz efeitos sonoros, né? Quando você está literalmente não só conversando, mas brincando, você faz os efeitos sonoros. E ele queria colocar esses efeitos sonoros, converter realmente o sonoro em onomatopeia, o que já é mesmo a função da onomatopeia, né? Mas ele gostava de brincar com aquilo. Então, no meio das aulas chatas, ele ia convertendo. So what you think about the page as a moment on a TV show, and you're the director and you have that two shot, and one person says what they're going to say, the other person replies, and sometimes you get as much as you can into one panel so that you can have that panel sequence. I needed all those words said so I can get to this. And it's all, after that, it's timing. It's like, these are like keyframes in animation. You know, in animation, what they would do is, this is a keyframe, that's a keyframe, that's a keyframe. And then somebody draws all the steps in between, right? The in-betweener. So I'm drawing the keyframes of the animation of the motion. Perfeito. Ele pediu para vocês imaginarem os quadrinhos como se fosse um seriado de TV ou talvez um desenho animado. E o que ele se dedica a fazer é escolher o frame, né, que é o fotograma, elimina todos os fotogramas desnecessários e você só tem os frames-chave. E ele faz muita questão que em cada frame tenha a quantidade, a carga de informação que torne aquele frame importante. Porque ele se sente um diretor de TV, que ele vai colocar aquilo no seriado dele e ele tem aqueles minutinhos, aqueles segundinhos para colocar o personagem dele falando o que tem de importante, depois ele vai cortar para outra cena onde outro personagem tem aquilo tão importante para falar e tudo tem que ser aproveitado. So once I started doing the story, I realized that there were times when the character was off panel and they're still talking off panel. And I thought, how do we know which character is off panel? What if I have two characters off panel? How do you know which one is talking? Just like on stage, in theater, a lot of times a character is off stage and they're still talking. You can hear them and you know who it is. That was a problem that I came up with a solution for.
Go ahead. Okay. I'll translate it, and then we come up with the solution next, okay? Yeah. Pessoal, eu vou traduzir, não está completo, porque depois ele vai colocar a solução. Ele falou que uma das coisas que mais o desafiou, e era um problema que ele queria resolver, porque ele queria ter falas em off, que são aquelas falas do personagem fora do quadrinho. E ele se perguntou, peraí, como é que eu faço para o meu leitor saber exatamente quem está falando de fora do quadrinho? Porque se tiver 2 personagens de fora do quadrinho, como saber qual balão é de qual? Que é mais ou menos o problema, é quando você vai num teatro e tem uma fala em off, e aí você fica tentando identificar a voz do ator e assim por diante. Vamos ver a solução. Okay, and what's the solution? I decided that all the females talked with round balloons and all the males talked with square balloons. And here's how it worked out. Então vocês percebam que todas as meninas, né, as personagens femininas, falam com balões arredondados e os meninos falam com balões quadrados. Assim ele já começou a diferenciar, pelo menos, a questão dos personagens, né, masculinos, femininos e assim por diante. And then, if you're on the spectrum, you get the balloon you want. So for the first time, I figured out, like, okay, I can have a trans character and they can have the balloon they want. And now it just it seems like it's so right that way. Either direction. Aí ele falou assim, tá, como é que eu vou fazer agora se eu tiver um personagem trans, né, como é que vai ser o meu desafio? Ele falou assim, ele vai falar do jeito que ele quiser. Ele vai sair do jeito que for. Ele não precisa estar amarrado em algum tipo de balão. I'm telling that the character is not handcuffed in a type of balloon that the character you're trying to describe. Yeah. Nosso tempo acabou, infelizmente. Nós não temos mais tempo. Okay. It will be lovely to stay here with Terry for a lot of more hours, but as our time is up, Terry, thank you so much. My pleasure. Thanks, guys, for having me. Uma salva de palmas para Terry Moore. Thank you, guys. Thank you. So, Terry, thank you. The VIR and the event organization would like to thank you so much. The public that's live there would like to thank you so much for your so precious time. Time is one of the precious things we have in life. So thank you so much. My pleasure, guys. Thank you. Everybody have a good time this week. Okay, have a great weekend. Gente, lembrem que lá no Estante da Egito tem rios de sangue paraíso que vocês conheceram. Boa!